A manifestação é um processo silencioso que começa muito antes de qualquer resultado visível, e justamente por isso tantas pessoas acreditam que não está funcionando quando, na verdade, já está. O ponto é que existe um território intermediário entre desejar e materializar, e é nesse intervalo que surgem as três travas ocultas que sabotam quase todas as tentativas de manifestar: a resistência, a pressa e o autojulgamento. Essas três forças operam de forma discreta, quase imperceptível, e é por isso que elas são tão poderosas. Ninguém acorda pela manhã dizendo: hoje vou resistir, me julgar e apressar o universo. Isso acontece no automático, dentro dos padrões vibracionais de sobrevivência que o corpo usa para evitar risco, desconforto e imprevisibilidade. O problema é que manifestação é justamente o oposto disso: é entrega, abertura e sintonia com o novo. E quando o novo tenta entrar, o velho segura. A resistência é a primeira trava, e talvez a mais sutil. Ela não se apresenta como um não, mas como uma série de microtensões vibracionais: medo de errar, medo de perder, medo de se expor, medo de receber, medo de querer demais. É como se cada desejo carregasse uma contraforça interna dizendo: e se não der certo? E enquanto o desejo aponta para a expansão, a resistência aponta para a proteção. A maior armadilha é que a resistência não é racional. Mesmo quando você diz: eu quero prosperidade, seu corpo pode responder: prosperidade é perigoso, porque já viu conflitos familiares por dinheiro, ou já sentiu rejeição, ou cresceu ouvindo que querer muito é feio. Resistência não nasce do desejo, nasce da memória. Por isso ela sabota em silêncio. Ela protege aquilo que você já é, mesmo que o que você já é não seja o que você deseja se tornar. Quando alguém tenta manifestar enquanto ainda está preso nessa resistência, acontece um fenômeno curioso. O universo responde, mas a pessoa cancela. Ela pede uma oportunidade e, quando ela aparece, diz: não é o momento. Pede amor e rejeita vulnerabilidade. Pede abundância e teme responsabilidade. Pede mudança e se apega ao conforto do conhecido. E enquanto isso, acredita que o universo não entregou. Só que o universo sempre entrega o sinal antes de entregar o resultado. Primeiro ele testa o quanto você realmente quer o que diz querer. Esse teste não é punitivo, é vibracional. Se você ainda está vibrando segurança, o universo não força expansão. Porque a manifestação não trabalha pela lógica, trabalha pela coerência. Não adianta querer uma vida grande com uma vibração pequena. Agora surge a segunda trava, a pressa. A pressa é a resistência disfarçada de urgência. Ela diz: eu preciso disso agora, senão tudo desmorona. E quando a manifestação entra na frequência da necessidade, ela perde força. Porque necessidade empurra, enquanto manifestação atrai. A pressa também produz um efeito psicológico cruel. Ela compara tempo com valor. Se não veio rápido, não vale. Se não aconteceu logo, não funciona. Se não apareceu no prazo, então é impossível. E essa lógica destrói o processo, porque o universo não opera em cronômetros, opera em alinhamento. Existe um tempo interno para que a identidade se ajuste ao resultado antes que o resultado se manifeste no externo. Sem essa etapa, tudo que chega antes do tempo se perde. A pressa também ativa o senso de inadequação. A pessoa começa a interpretar a demora como prova de que ela não é capaz, ou de que o universo esqueceu dela. Só que nenhum desses pensamentos é real. Manifestação não tem a ver com velocidade, mas com sincronização. E sincronização depende de três coisas: prontidão, oportunidade e convergência vibracional. Quando essas três se alinham, o resultado aparece com uma naturalidade desconcertante, como se sempre estivesse ali. O que a pressa faz é tentar quebrar a etapa da convergência, que é justamente onde o universo organiza aquilo que você não enxerga. É como tentar puxar um fruto ainda verde da árvore. Você até consegue, mas paga o preço por ter antecipado algo que ainda não estava maduro. E então surge a terceira trava, o autojulgamento. Se a resistência trava antes, e a pressa trava durante, o autojulgamento trava depois. Ele surge na forma de: não fiz o suficiente, não mereço, não sei manifestar, eu estraguei tudo, ninguém demora tanto, o universo deve estar me punindo. O autojulgamento é corrosivo porque ele altera a vibração mais rapidamente do que qualquer obstáculo externo. Basta um pensamento autodepreciativo para derrubar a frequência construída ao longo de dias. E o pior, o autojulgamento cria uma identidade de fracasso. Uma coisa é algo não ter acontecido ainda. Outra é você internalizar que não acontece porque você não é alguém para quem acontece. Essa diferença energética define destinos. O autojulgamento também fecha o campo receptivo. Porque quando você se julga, você se contrai.
E quando você se contrai, você não recebe. Não é coincidência que os momentos de maior manifestação na vida das pessoas acontecem quando elas estão relaxadas, curiosas, abertas e brincando com o processo. Essa energia infantil não é ingênua, é poderosa. Ela não se cobra, não compara, não acelera, não explica. Ela experimenta. O julgamento, ao contrário, precisa sempre interpretar. Ele precisa concluir. Ele precisa decidir se o resultado foi bom ou ruim, rápido ou lento, grande ou pequeno. Só que manifestação não acontece dentro dessas métricas. Ela acontece no campo, e o campo não entende culpa. Agora imagine as três travas funcionando juntas. Resistência impede o primeiro passo, pressa distorce o processo e autojulgamento cancela o resultado. É um triângulo vibracional que prende a pessoa no mesmo lugar por anos, mesmo quando ela está estudando, visualizando, afirmando e desejando. Por isso tanta gente acha que não sabe manifestar, quando na verdade sabe, mas está travada no meio do caminho. E o que quase ninguém percebe é que essas travas não têm origem espiritual, mas biológica. Elas são mecanismos do corpo para sobreviver. Resistência é proteção. Pressa é ansiedade. Autojulgamento é controle. O corpo quer evitar dor. O universo quer promover expansão. Entre um e outro, existe um conflito de intenções que precisa ser resolvido. Para destravar esse triângulo, é preciso mudar o terreno vibracional. E isso não se faz pela força, se faz pela consciência. Quando você observa a resistência, ela diminui. Quando acolhe a pressa, ela desacelera. Quando dissolve o julgamento, surge espaço. Esse espaço é onde a manifestação se instala. Mas aqui entra algo ainda mais profundo. Manifestação não é um ato, é uma identidade. Não adianta fazer técnicas se você continua vibrando como alguém que tenta. A manifestação acontece quando você deixa de tentar e passa a se tornar. Essa diferença é sutil para a mente e óbvia para o campo. O campo responde ao que você é, não ao que você tenta fazer. E é justamente por isso que as travas ocultas são tão perigosas. Elas impedem a transição da técnica para a identidade. Elas mantêm a pessoa no modo operacional, afirmando, visualizando, ritualizando, mas sem encarnar o resultado. O universo não manifesta para validar seu desejo. Ele manifesta para validar sua identidade. E quando essa identidade está encharcada de resistência, pressa e julgamento, o campo entende apenas uma coisa: incoerência. E incoerência é vibracionalmente incompatível com materialização. Essa é uma das razões pelas quais, quando as travas caem, os resultados aparecem rápido, como se estivessem esperando na fila o tempo todo. Quando uma pessoa aprende a dissolver a resistência, ela entra no estado vibracional da permissão. Permitir não é passividade, é abertura. É como dizer ao universo: eu recebo quando for o momento, sem medo de que o momento nunca chegue. Quando ela aprende a dissolver a pressa, entra no campo da confiança. Confiança é o oposto da necessidade. E quando dissolve o autojulgamento, entra na frequência do merecimento. Merecimento é a vibração mais ignorada na manifestação e, ao mesmo tempo, uma das mais potentes. Porque o universo não entrega aquilo que você deseja. Ele entrega aquilo que você aceita receber. O mais intrigante é que as três travas guardam uma inteligência própria. Elas não são erros, são fases. Resistência protege até que você esteja pronto. Pressa acelera até que você confie. Autojulgamento corrige até que você se torne. E quando essas três fases se completam, o campo se abre. Porque o propósito da manifestação não é apenas entregar algo para você, mas transformar você até que você possa sustentar aquilo que pediu. Receber é fácil. Sustentar é raro. Por isso o universo prepara antes de entregar. Quem entende isso para de pedir resultados rápidos e passa a pedir expansões consistentes. Agora surge uma pergunta inquietante: como saber se você está manifestando ou apenas desejando? A resposta está no corpo. Desejo é mental. Manifestação é somática. Você sente. Seu campo amplia. Sua respiração muda. Seu peito abre. Seu corpo dá sinais antes do universo dar resultados. Quando as travas estão ativas, o corpo contrai. Quando estão dissolvidas, o corpo permite. Por isso técnicas de respiração, som, visualização e intenção não são acessórios, são formas de ensinar o corpo a entrar no mesmo ritmo vibracional da mente. Porque se o corpo resiste, o campo cancela. Existe ainda outro detalhe: o universo não responde à dúvida, mas também não responde à certeza forçada. Ele responde à coerência. Coerência é quando desejo,
pensamento, emoção e ação apontam para o mesmo lugar. O que as travas fazem é quebrar essa coerência. Resistência quebra o desejo. Pressa quebra o tempo. Autojulgamento quebra o merecimento. E sem desejo, tempo e merecimento, não há campo vibracional capaz de sustentar manifestação. Por isso, ao invés de perguntar o que eu preciso fazer para manifestar, a pergunta mais correta seria: o que ainda me separa vibracionalmente daquilo que quero? A maior parte das pessoas não está distante do resultado pela falta dele, mas pela falta de alinhamento com ele. E isso muda tudo. Porque quando você entende que não precisa perseguir o resultado, e sim se tornar alguém capaz de recebê-lo, o jogo deixa de ser sobre ter e passa a ser sobre ser. E quando você se torna, o resultado se manifesta como consequência natural. A manifestação mais rápida não é a forçada, é a inevitável. E inevitabilidade vibracional só existe quando as travas deixam de operar. Aqui entra um aspecto pouco discutido na lei da atração. A maioria das manifestações que dão certo não acontecem porque a pessoa fez algo extraordinário, mas porque ela parou de atrapalhar. O universo não precisa de esforço, ele precisa de passagem. O que ele não contorna são as barreiras internas. Se a resistência diz não é seguro, a pressa diz não é rápido e o autojulgamento diz não é suficiente, o universo honra. Não por punição, mas por coerência. Expansão nunca atropela proteção. E talvez o ponto mais curioso seja este: o universo trabalha para você na mesma medida em que você trabalha contra si mesmo. Quando você desativa uma trava, o universo ativa uma rota. Quando você libera uma emoção, o universo abre uma possibilidade. Quando você muda uma crença, o universo muda uma circunstância. O campo não está em conflito com você. Ele está em diálogo com você. E esse diálogo acontece o tempo inteiro, mesmo quando você não percebe. Para fechar o ciclo vibracional, existe uma última camada: a decisão. Manifestação não é querer, é decidir. E decidir não é pensar, é assumir. Quando você decide, o corpo entra no mesmo alinhamento do desejo. E quando o corpo assume, o universo responde. Mas ninguém consegue decidir enquanto está preso na resistência, na pressa ou no julgamento. Por isso as travas não são apenas obstáculos, são estágios da decisão. Uma pessoa só consegue decidir quando já parou de lutar com o processo. Então, quando as 3 travas caem, algo extraordinário acontece. O resultado deixa de ser um milagre e passa a ser um desdobramento. Parece óbvio, natural, orgânico. Não há choque, não há incredulidade, não há surpresa. Porque quem já estava vibrando no resultado, já o havia recebido antes de vê-lo. A manifestação sempre acontece primeiro no invisível. O visível é apenas a confirmação. Agora, o que cada pessoa precisa perguntar não é como eu manifesto, mas qual das 3 travas ainda está ativa em mim. Se for resistência, o trabalho é liberar proteção. Se for pressa, o trabalho é cultivar confiança. Se for autojulgamento, o trabalho é restaurar o merecimento. Não existe técnica mais poderosa do que clareza vibracional. Porque o universo não responde a desejos confusos. Ele responde a identidades coerentes. Quando você observa essas 3 travas operando dentro de si, algo muda imediatamente. O processo deixa de ser um enigma externo e passa a ser uma compreensão interna. A resistência revela onde o corpo ainda protege o antigo, a pressa revela onde o tempo ainda não foi integrado, e o autojulgamento revela onde o merecimento ainda não foi assumido. E quando você identifica qual delas está atuando, ou quando percebe que as 3 atuam em momentos diferentes, um espaço vibracional se abre. É nesse espaço que o desejo deixa de ser uma intenção e começa a se tornar energia. Não existe manifestação sem essa transição. Você não atrai o que quer, você atrai o que consegue sustentar. E a sustentação só existe quando o corpo, a mente e o campo estão alinhados. Quando a resistência se dissolve, o corpo permite. Quando a pressa se silencia, o tempo colabora. Quando o autojulgamento se cala, o merecimento aparece. E quando o merecimento aparece, o universo entrega. É uma dança silenciosa entre você e o campo, onde cada passo interno recebe uma resposta externa. Se esse vídeo fez sentido para você, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe para que mais pessoas possam descobrir como liberar as travas ocultas da manifestação e abrir espaço para resultados reais. Até o próximo vídeo.